Olá e seja bem-vindo a mais um vídeo deste glorioso canal. Meu nome é Tomás Vasquez e o que eu vou ensinar para você hoje é como é que eu faço uma planilha de cadastro sem saber de VBA, utilizando o VBA. Só utilizando o gravador de macros eu vou ter alguma coisa como essa que você está vendo aqui na tela. Eu tenho aqui uma lista de cadastro que é basicamente uma lista de tarefas e eu vou usar esse formulário para que quando eu clicar, como você está vendo aqui, tarefa importante, eu vou clicar em salvar. E a minha tarefa importante está cadastrada aqui. Ficou curioso como é que faz isso? Se liga que eu vou mostrar como é que se faz logo depois da vinheta. Muito bem, se você ficou curioso para saber como é que tudo isso funciona, seja bem-vindo ao vídeo em que eu vou explicar como é que se faz um formulário de cadastro sem você saber de VBA, utilizando o VBA. Eu nem sei como é que vai ficar o título desse vídeo ainda, mas prepare-se porque vai ser uma pequena aventura. Eu não tenho a pretensão nenhuma de que esse seja um vídeo curto, porque é trabalhoso. Se você não quer saber VBA para fazer uma planilha de cadastro que funciona do jeito que eu mostrei no começo do vídeo, antes da vinheta, você tem que seguir algumas regras muito restritas na hora de você fazer a gravação de macros. Ou seja, você precisa saber como é que se grava macros, basicamente. Você não precisa nem saber o que ela está fazendo por trás dos panos. Obviamente que saber melhora o seu entendimento do que você está fazendo, mas não é necessário. Essa é a ideia desse vídeo. E logo depois desse vídeo aqui, eu vou mostrar como fazer a mesma coisa sem precisar do gravador de macros, e eu vou chamar isso de jeito correto. Não que o jeito que estamos fazendo isso aqui é mais correto do que o próximo jeito que vai ser feito. Mas basicamente quando você grava macros, o Excel produz uma série de coisas que você não precisa e basicamente um código sujo, que faz o trabalho, mas um código sujo, e quando você quer mexer na programação, no VBA, fica muito mais limpo se você fizer sabendo e utilizando mais recursos do próprio VBA. Então eu vou chamar esse daqui do jeito fácil, aquele outro do jeito certo. Porque é mais fácil de estender, já que você começou o código do zero e fez a coisa funcionar do jeito, vamos chamar de correto. Então vamos lá. Tudo começa com essa planilha aqui que eu tenho usado faz um tempão, que é a planilha de cenários. Vocês podem ter percebido que tem umas pequenas mudanças que basicamente eu tirei a linha de totais porque ela não me interessa aqui. E eu transferi a referência de valor hora aqui para cima para que essa soma de subtotal, aqui, essa subtotal configure para mim, olha, é o número de horas vezes o quanto vale a hora, eu vou ter um valor total. Basicamente isso, ou seja, é uma formuleta que tem aqui. É por isso que eu joguei aqui para o lado. Ela não pode estar embaixo, porque essa área daqui para baixo ela tem que estar completamente limpa. Esse é basicamente o requerimento para qualquer planilha de cadastro. Tem que ser uma planilha que funcione só para aquele propósito. Ela vai armazenar os dados e não usa ela para mais nada. Isso tem que ser o básico. Eu tenho aqui um conjunto de 6 colunas, basicamente ID, tarefa, descrição, incluir, esforço e horas. O incluir está aqui porque eu estava usando uma fórmula de soma C para que eu fizesse uma soma condicional para que está incluso. Tudo isso é mostrado na planilha de cenários ou mesmo antes dela, onde eu fiz um vídeo falando de soma C. Todos os links vão estar aqui embaixo na descrição ou lá no final do vídeo. E basicamente eu vou usar esse cara aqui que eu construí. Uma planilha extremamente básica, não tem segredo nenhum. São células configuradas para se parecer um formulário de cadastro, certo? E com botões que estarão atrelados a macros. Eu vou construir principalmente a função do salvar, que vai ser o de cadastro, que por enquanto ela está pronta aqui. E a de limpar basicamente vai pegar todas essas células e vai limpar o valor delas. Ok? Eu vou começar do zero, por isso que eu disse que esse vai ser um arquivo demorado. Esse é o arquivo funcionando, mas eu vou pegar um arquivo que não tem absolutamente nada, que é esse cara aqui, ó, Form Excel. A diferença entre os dois é que esse é um arquivo sem macro nenhuma, certo? Deixa eu ver aqui, ou eu abri o arquivo errado. Deixa eu ver, salvando. Ele não pediu ativação de macros. Eu vou abrir o VBA por enquanto, ver se tem alguma coisa lá. Abre VBA, estou usando o RubberDuck, eu vou dar um exibir, estou usando o RubberDuck. Então eu vou no Code Explorer e eu vejo que eu não tenho módulo nenhum aqui. Essa é uma planilha do tipo XLSX, ou seja, não tem macros gravadas aqui ainda. E é isso que eu vou usar.
Muito bem. Eu vou esvaziar tudo que eu tenho aqui. Fazer absolutamente nada. E essa aqui é uma planilha que não tem nada, certo? Vou atribuir macro, não tenho nenhuma macro, beleza. Então, eu tava mapeando para alguma macro, mas isso é uma coisa que inclusive dá para ignorar, porque não tem nada. Eu vou dar um OK, pronto. Virou uma autoforma como uma forma qualquer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar essa planilha do zero, certo? Eu vou criar essa planilha formulário do zero, e se você não se interessar pela criação dessa planilha, eu vou deixar o link aqui embaixo para você pular para a parte em que eu já vou começar a fazer a gravação de macros, ok? Se você não se interessa por isso. Então vamos lá, uma planilha do zero. Eu vou chamá-la de formulário, que é basicamente o formulário que eu vou usar, né? Uma é o formulário e outra seriam dados. No caso, eu estou chamando ela aqui de orçamento. E vamos lá. Vou chamar de cadastro de orçamento. Orçamento. Antes de mais nada, eu quero simular o que... Como eu quero simular um formulário, eu vou primeiro lá na aba de exibir, lá em cima, e eu vou mandar ocultar as linhas de grade, porque eu não quero que nada disso apareça, basicamente. E para facilitar a minha vida, eu vou pegar todas essas coisas que estão aqui, toda a primeira linha, certo? Que configura as colunas, os cadastros que eu estou fazendo. Vou voltar lá, vou copiar, vou voltar lá no formulário. Aqui na linha 3, na célula 3, eu vou mandar colar transpondo, em que eu vou basicamente pivotar os valores, né? O que é linha vira coluna, e eu tenho basicamente isso que vocês estão vendo aí. Muito bem. E esses serão os meus campos, ou seja, onde os valores irão ficar. O que eu vou fazer então é pegar toda essa área aqui e vou pintar de uma cor que basicamente configuraria, da cor que você quer que o seu formulário fique. Eu vou escolher um cinza aqui, ou mesmo melhor um azul ou um amarelo. Eu vou escolher um azul para que todo mundo fique calminho enquanto estiver... Não, eu vou usar um cinza. Por que eu vou usar o cinza? Porque é basicamente a cor que é utilizada por qualquer coisa que é formulário no Windows, certo? Quando você abre uma caixa, por exemplo, caixa de formatar células, você basicamente tem formulários aqui com essa corzinha cinza. Aqui o Windows 10 dá uma estilizada, então não parece muito o que está acontecendo. É bacana. Eu vou configurar então as células em que eu vou colocar os dados de branco, com fundo branco, para identificar para o usuário que é isso que eu estou fazendo. Eu vou colocar borda em tudo aquilo. Esses são os meus campos, certo? E eu vou colocar aqui no topo o cadastro de orçamento. Legal. Ficou perto do que eu gostaria, mas vamos dar uma cara melhor para esse cara. Primeira coisa, eu vou jogar essas células aqui que estão aqui mais para o lado, para que eu possa brincar não só com a altura, mas também com a largura do formulário. Eu vou jogar elas para uma coluna direita, para duas colunas à direita, e vou ajeitar a largura aqui, para que fique aceitável. Já está um pouco melhor, certo? Não está perfeitamente aceitável, mas vamos colocar uma linha embaixo de cada uma dessas linhas de dados para que a gente configure um espaço entre os campos para que não fique uma coisa assim tão espremida uma perto da outra. Eu preciso pegar essas células aqui que elas ficaram sobrando no meio do caminho e eu vou formatar para aquela cor cinza que eu tinha dito, e eu também vou dizer que as bordas, eu não quero sem borda nenhuma. Onde está? Sem borda. Maravilha. Mas aí eu desconfigurei o resto. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou limpar a formatação. Limpar tudo, vou dar um limpar tudo. Legal. Depois eu vou dar uma recolorida nesses caras. Limpar tudo. Depois eu pego a célula, vou dar colorir de cinza e vou colorir de cinza. Pronto, já está uma coisa mais aceitável. Vamos acertar as larguras para que eu tenha espaço para inserir os dados. O cadastro de orçamento eu vou dar um negrito aqui. Aumentar um pouco a fonte, tá? Ficou bacana. E eu vou aumentar um pouco o zoom para ficar algo aceitável. Tá? Já está algo mais próximo daquilo que vocês viram no começo. Posso inclusive aumentar a altura das linhas aqui. A altura da linha agora está em 15, eu vou colocar 20 para ficar mais espaçado, mais agradável. E eu vou centralizar o conteúdo da célula na vertical ali para o meio para ficar alguma coisa mais agradável. Muito bem, já temos alguma coisa um pouco melhor. E eu vou inserir uma autoforma aqui. Essa autoforma vai ser basicamente um botão, que essa fórmula eu fui aqui muito rápido, né? Vim aqui em inserir. Eu tenho a opção de formas, e na opção de formas eu tenho esse cara aqui, que é um retângulo com os cantos arredondados. E é isso que eu vou usar, certo? Eu vou colocar ele aqui, o formato padrão, eu não vou brincar muito.
Vou fazer ele parecer um botão e vou clicar e vou digitar o texto salvar, que é basicamente o que a gente quer fazer. Ou cadastrar. Acho que a maioria prefere cadastrar. Cadastrar. Em termos de formatação, eu quero tudo no meio. Bacana. Primeiro eu vou me concentrar no cadastrar, depois eu faço o limpar. O limpar é a parte mais fácil, então vou deixar ela mais para o final. Por enquanto ela não faz nada e chegamos a estaca zero, onde deveríamos estar. E é para onde o pessoal que não quis ver essa parte vai pular. Mas enfim, primeira coisa, um ID que é sempre uma incógnita para todo mundo. Por quê? O ideal é que eu tenha IDs que não se repitam, certo? Então, para que eu não precise fazer toda a verificação de... Ah, meu Deus, que ID que está livre, eu vou fazer o seguinte, vou usar a fórmula máximo, que pega basicamente o valor maior que existe numa cadeia de valores, e eu vou dizer que eu quero essa coluna toda aqui. Só que vamos imaginar que, sei lá, eu quero que esse um formulário de cadastro aqui me dê suporte até, sei lá, 10 mil linhas. Então, ao invés de ser da A2 até a A14, primeiro eu vou fechar essa fórmula e vou ver o que acontece. Porque o máximo valor que existe ali é o 13, porque é o cadastro mais alto que tem ali. Imagina que seja um ID que eu esteja controlando, ou seja, um ID inteiro numérico, basicamente isso, que não pode se repetir e tem que ser positivo. Muito bem, o maior valor que eu tenho aqui é 13. Então, o próximo que eu quero, desejo que seja no mínimo 14. E mesmo que isso aqui esteja fora de ordem, aquela fórmula de máximo, ela vai pegar o maior valor. O que eu vou fazer aqui então seria o máximo mais 1, que é o próximo valor. Ou seja, eu estou pré-definindo o valor do cadastro. Então aqui eu não posso mexer. Então depois, o ideal seria proteger esta planilha, que é o que eu vou tentar fazer nesse vídeo aqui também, se não ficar extremamente comprido, para que essa célula não tenha o seu valor modificado, tenha o valor pré-definido. Eu sei que o valor 14 é um ID que está liberado. Só que é claro, tá só ali naquela área em que tem os cadastros. Então eu vou dizer que em vez de ir até o 14, ó, avalia para mim até a linha 10 mil. Vamos supor que eu quero dar suporte até a linha 10 mil. Dá para resolver isso de um jeito mais elegante? Dá, com fórmula deslock. Eu tenho um vídeo de 40 minutos falando só sobre isso, que eu vou deixar linkado aqui no final. E se eu esquecer, por favor, me lembre, que vai ajudar você a basicamente fazer essa conta aqui. Por exemplo, se eu quiser ir mais de 10 mil, suportar mais de 10 mil linhas de cadastro, eu vou precisar voltar aqui e atualizar essa fórmula? Não, tem um jeito de fazer isso com o deslock dele, identificar a área que está sendo usada e basicamente fazer essa mágica para você, sem que você tenha que ficar voltando aqui. Mas não quero deixar complicado. Ou seja, o valor máximo que existe naquela coluna, mais 1, vai ser o ID do próximo cadastro que eu vou fazer. E quando eu fizer um cadastro, por exemplo, vamos supor que eu cadastro 14 aqui, e essa é a parte legal, o que ele vai fazer automaticamente, voltando lá na planilha de formulário, olha, o próximo é 15. O ID do próximo cara é 15 e você não precisa mexer nisso. Essa é a parte legal. Então, vou deletar aqui. O 14 não existe mais. O 14 é o próximo disponível. Muito bem. E o subtotal, ele tem que ser algo calculado. Então, tem que ser o esforço de horas vezes o valor da hora, que no caso, tá lá na nossa outra planilha, aqui. E eu vou deixar esse cara, por enquanto, calculado dessa forma. Ou seja, é mais um valor que não precisa ser preenchido. Eu posso enriquecer um pouco mais essa planilha com, por exemplo, lista de validação. Vou fazer muito rápido aqui porque eu não quero tirar esse tempo de lista. Eu sei que incluir ele pode ser sim ou não. Vamos ver se eu consigo digitar aqui sem muitos problemas. Ou seja, não pode ser algo que seja diferente disso daqui. Ops, é sim, ponto e vírgula, perdão. Ponto e vírgula, não é vírgula. Ou seja, pode ser sim ou não. E a descrição, a tarefa, por exemplo. Tarefa, no caso, eu tenho 3 tipos. Concepção, codificação ou alguma outra coisa. Se eu quiser limitar os valores, eu posso usar listas de validação para isso. Okay? E o esforço em horas é outra coisa que eu quero validar, porque só pode ser um valor numérico. Certo? Eu não quero digitar um valor de texto aqui. Ele força que eu coloque um valor de limite aqui. Eu vou dizer que o limite mínimo é 0. E máximo de horas, quantas horas você trabalha no mês? 160, num ano vai dar algo perto de 1.800 e alguma coisa. Tudo bem, vamos colocar aqui que não pode ter mais de um ano de tarefa, vou colocar 2.000 horas aqui. Não vai precisar ser mais do que isso. Isso garante que eu não digite um texto, certo? Você pode customizar isso daqui. E que eu não digite nada muito absurdo como 10 mil, por exemplo, que não está dentro do
os limites das células. E essa é uma das coisas que eu mais gosto de fazer formulário em planilha, que eu tenho todos os recursos de validação em lista do Excel trabalhando em meu favor. Ok. É isso que eu preciso, tá? Vou salvar, e a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou salvar isso daqui como uma planilha de macros, porque a partir de agora, Form Excel, cenários, eu vou chamar isso aqui de Form Excel Macros. E eu fiz uma besteira que eu esqueci de dizer. Salvamento automático. A única coisa que eu esqueci de fazer, eu vou manter o nome do arquivo, mas eu vou dizer que eu quero uma planilha habilitada para macro. Já está habilitada para macro. Que legal. É exatamente isso que eu quero. Habilitada para macro no Excel. Porque senão eu vou gravar as macros e quando eu fechar o arquivo eu vou perdê-las. Deixa eu ver aqui. Se está como eu quero. Eu vou lá no VBA, vindo aqui em desenvolvedor Visual Basic. Forma Excel cenários. Deixa eu recarregar aqui. Para não confundir vocês, eu não vou usar o Rubber Duck aqui, eu vou usar só o Project Explorer, tá? Tá mais que no idioma de vocês. É um XLSM, é uma planilha de macros, perfeito. É isso que eu preciso saber, é isso que eu preciso até o momento. Vamos voltar lá para o Excel e agora vai começar a mágica. Como é que eu faço para isso? Cadastrar um item novo aqui nessa planilha sem que eu precise digitar uma linha de VBA, mas que eu saiba muito bem o que eu faço com um gravador de macros. O gravador de macros, como vocês já sabem, e eu também gravei um vídeo sobre isso, eu vou deixar linkado aqui embaixo, que diabos é o gravador de macros, desculpa o uso da palavra, mas o que é esse cara, como ele pode me ajudar, e basicamente ele é um rastreador de ações. No momento que eu ligo, ele começa a ver tudo que eu estou fazendo, para que quando eu peça para ele executar aquilo de novo que foi previamente gravado, ele vai repetir tudo. E ele tem alguns truques bacanas que são muito legais de saber, e é isso que torna possível a gente fazer esse formulário de cadastro sem uma só linha de escrita de código VBA. Então vamos lá. Eu venho aqui na aba de desenvolvedor e eu tenho essa parte aqui de cima em que eu posso ir para o Visual Basic, ver a minha lista de macros, se eu tiver alguma macro. Eu tenho gravar macros, segurança de macros, que são basicamente configurações, e usar referências relativas. Basicamente é o seguinte, eu vou começar gravando uma macro aqui, certo? Eu vou clicar no gravar macro, e eu vou chamar de macro 1, ou melhor, teste 1, para não confundir com alguma outra coisa. Eu vou clicar em OK, e eu vou começar a fazer algumas brincadeiras aqui. Minha tarefa, sem mudar absolutamente nada. Descrição da tarefa. Incluir, eu tenho que selecionar um item, vai ter que ser sim ou não. Horas, tem que ser algo plausível, sei lá, 13 horas ou... não, 8 horas, seria um dia inteiro, ok? E eu vou clicar em parar a gravação. No momento em que eu faço isso, eu posso ir lá no meu botão de macros, eu vejo que a macro teste 1, ela tá ali, eu posso, entre várias opções, depurar, editar, executar, eu posso editar e... na verdade eu vou executar primeiro, para vocês verem o que ela fez. Eu vou apagar isso aqui, eu vou apagar isso aqui, eu vou apagar isso aqui, eu vou apagar isso aqui. Então a primeira coisa, macros. Eu vou pegar essa macro teste, eu vou mandar executar e ver o que ela faz. Bom, aqueles valores voltaram, porque ela basicamente rastreou tudo que eu fiz e colocou os dados aí, porque é isso que eu tinha feito enquanto o gravador já estava rolando. E se eu for lá agora, macros, e ao invés de mandar executar, eu mandar editar, ele vai me levar ao VBA e vai mostrar, olha só o que eu fiz. Ele basicamente obedeceu a navegação e rastreou tudo que eu tinha feito, tudo que eu tinha editado em cada célula e reproduziu tudo aquilo. Certo? É uma forma de guardar dados, é uma forma de você saber, ou pelo menos aprender o que o gravador de macros está fazendo com você. E o bacana é que ele pegou as referências exatas do que eu estava fazendo. Ou seja, fui na célula B5, digitei minha tarefa. Fui na célula B7, digitei minha tarefa. Fui na célula E5, digitei alguma coisa que era válida para a célula e por aí vai. Eu tinha digitado 13 e depois eu me enganei em 8. Eu posso inclusive excluir essa célula aqui que não vai ter problema nenhum. Acho que eu estava pensando em sexta-feira 13 quando eu fiz isso, perdão. Voltamos e... deixa eu apagar esses valores aqui de novo. E eu vou repetir essa operação, só que mudando só uma coisa. E vamos ver qual vai ser a diferença na gravação de macros.
Lembra que eu mencionei usar referências relativas? Basicamente é o seguinte, antes de explicar o que ela faz, e tem um texto explicativo bem bacana aqui, que é raro o pessoal ler, explica o que ela faz, mas eu vou mostrar isso em código. Ou seja, eu vou gravar a mesma macro, com os mesmos dados, executando as mesmas operações, só que agora ativando as referências relativas. Vamos lá. Eu vou chamar de teste2, vou clicar em OK, e vamos lá. Minha tarefa, a mesma coisa. Descrição da tarefa. Incluir, eu vou dizer que é sim. Eu vou ser tão preciosista que eu vou digitar 13. Vou voltar e vou digitar 8. E agora eu vou parar a gravação da macro. Se eu for na lista de macros, eu vejo que eu tenho duas agora. Eu posso mandar reexecutar. E vamos dar uma olhada no código para ver como é que ficou? O que mudou? Mudou o seguinte. Acho que eu consigo mostrar isso para vocês de uma maneira bem didática. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo demonstrar do jeito que eu estou querendo. Eu vou deixar essa célula aqui, por exemplo, selecionada. E eu vou mandar executar. Eu vou desativar as referências relativas aqui. E eu vou mandar executar a macro teste1. Pronto. Fez tudo que eu queria fazer. Fez tudo que eu fiz conforme eu tinha mandado gravar. Agora, eu vou mandar gravar a macro. Vou mandar executar a macro teste2. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa. Mas vamos ver se a minha suspeita está correta. O que aconteceu? Olha onde os dados foram parar ali embaixo. Dá uma olhada. Os dados vieram parar aqui embaixo ao invés de parar lá em cima. E o motivo ele é muito simples. Quando eu uso uma macro, ou gravo uma macro, usando o modo normal, que é usar referência absoluta e não referência relativa, porque o contrário de relativo é absoluto, ele basicamente vai dizer, olha, eu naveguei para a célula B3 aqui, eu vou para a célula B3, não importa onde eu esteja. Eu naveguei para a célula B5, eu vou para a célula B5, não importa onde eu esteja. Relativo, ele vai, a partir de onde eu estou, ele vai dizer, olha, onde você estiver, não importa quanto, não importa onde, na verdade, desça 2 células e grave. Agora, desça mais 2 e grave. Agora vá mais 2 para a direita e grave. Por isso que quando eu comecei a macro usando referências relativas, eu estava aqui na célula, se não me engano, na B5 ou na B3. E ele gravou tudo a partir daí. Eu vou mandar executar a macro mais uma vez a partir aqui da B3 e vamos ver o que ele faz. Ele fez besteira porque não deveria estar ali. Vou tentar aqui da B5. Macros, teste 2, estou executando o teste 2. O que ele fez? -3, ou seja, já fez o que não deveria, na verdade. Fez alguma coisa que eu não queria. Ah, tá. Eu não posso estar muito longe da área em que ele estava gravando. Vou tentar gravar, mandar executar mais uma vez. Ah, ele foi para a esquerda. Acho que eu estava aqui. Eu estava pousado aqui. Ele está tentando navegar para a esquerda. Eu vou tentar aqui, onde eu estava. Macros, teste 2. Eu nem lembro onde eu estava quando eu gravei. Agora foi certinho. Mas eu preciso estar exatamente na mesma posição que eu estava para ele voltar a executar do jeito que eu queria. Porque se eu estiver em algum outro lugar que não seja aquele lugar adequado, eu vou mandar executar a macro teste 2 de novo. Ele vai colocar os dados a partir daquela referência que eu estava. Ou seja, ele toma um início como referência e começa a se movimentar a partir daí. E a macro teste 1, como eu gravei ela em modo comum ou modo absoluto, não importa onde eu esteja, eu posso estar aqui, ó, sei lá, numa área em que eu nem consigo ver os campos. Eu vou mandar executar a macro teste 1, que eu mandei gravar com referência absoluta, e ele vai gravar nas células em que foi configurado para fazer isso. E é por isso que quando você olha para as macros, elas estão gravadas de forma diferente, apesar de estar fazendo basicamente a mesma coisa. Só a referência de localização que é diferente. E eu vou usar isso como vantagem para conseguir fazer a gravação de macros para executar o nosso cadastro. É preciso saber essas duas formas de gravação de macros, senão é impossível gravar num modo só essa operação de formulário de cadastro para conseguir chegar
aquilo que eu mostrei lá no começo do vídeo. Então vamos lá. Agora é que começa a saga. Já falamos de validação, já falamos de gravação de macro. Agora eu quero uma macro que grave esses dados que estão aqui nessa planilha, certo? Aliás, os dados que vão ser digitados aqui nessa planilha. Então, basicamente, eu preciso saber dessas duas formas de gravação de macro e eu também preciso saber de alguns atalhos que vão facilitar na navegação. O atalho que você precisa saber, que eu vou usar para fazer com que essa macro funcione, é o seguinte. A tecla Home, se você deve estar vendo ele em algum lugar no seu teclado, se você está no notebook, normalmente ela fica lá em cima à direita, ou ela fica disponível como uma tecla de função no seu teclado de notebook, mas você tem como alcançá-la de alguma forma, nem que você precise digitar duas teclas. Mas se você está no teclado de convencional, de computador, ela fica ali em cima das setas. Você tem a tecla Home. Quando você digita na tecla Home, o que ele faz automaticamente é voltar tudo para a esquerda. Ou seja, aqui no Excel, se eu for lá e navegar para a direita, como vocês estão vendo aqui, eu digito a tecla Home, ela volta para a primeira célula à esquerda daquela linha, certo? Se você pegar, por exemplo, eu vou abrir aqui o bloco de notas, que basta você vir aqui executar e digitar algum texto aqui, né? Eu vou digitar: o Excel é muito legal. A tecla Home vai fazer basicamente a mesma coisa que ela fez no Excel, só que o Excel se moveu células para a esquerda, eu vou clicar em Home e ele se moveu para o começo da linha. Eu preciso da tecla Home e vou mostrar para vocês por quê. Home, somente Home, volta para a primeira coluna. Toda vida à esquerda, para o limite de onde eu estiver, até a esquerda eu posso estar lá no final da planilha, à direita na coluna AA, ZZ, por exemplo, ele vai voltar para cá. Só que se eu segurar a tecla Ctrl e digitar Home, olha o que vai acontecer. Presta atenção no cursor, hein? Ele foi lá para a primeira linha, na primeira coluna, não importa onde esteja na planilha. De novo, eu vou estar aqui, lá embaixo. Estou aqui na célula R39. Ctrl Home, ele foi lá para cima. Posso estar aqui também na primeira coluna, Ctrl Home, ele foi lá para cima. Preciso muito desse atalho para que essa macro funcione. O próximo, na verdade, vai facilitar. Eu poderia voltar aqui, clicar com o mouse aqui em cima dessa célula, mas o Ctrl Home ele vai ajudar um monte. O outro atalho é segurar a tecla Ctrl e usar as setas. Preste atenção, as setas para cima, para baixo, basicamente permitem que eu navegue entre as células uma a uma, certo? Não importa o seu conteúdo. A tecla Ctrl, quando segurada e você usa as setas para navegar, olha o que acontece. Eu vou clicar a seta da direita. Ele foi até o final do quê? Da área ocupada continuamente. Eu vou clicar agora para baixo, estou segurando o Ctrl. Foi lá até a última célula ocupada, ou seja, não foi aleatoriamente, ele tem um critério para chegar até lá. Tanto que se eu fizer aqui de novo, ele vai até, acho que a última célula disponível do Excel, que é 1.048.576. Não é o que eu quero. Vou fazer o contrário, para cima, ele encontrou a primeira célula ocupada, ou a última célula ocupada contínua, digitei mais uma vez, esquerda, para baixo, direita, para cima. Eu preciso desse atalho. Sabendo disso, agora eu posso começar a trabalhar. Por quê? Como é que então eu vou descobrir qual que é a próxima linha que eu preciso colocar o cadastro? Eu vou basicamente fazer o seguinte, não importa onde eu esteja aqui, eu posso estar aqui, é basicamente onde eu estarei. Eu vou digitar Ctrl Home, eu vou digitar Ctrl para baixo, que eu fui para a última linha ocupada, eu vou digitar para baixo e agora essa é a linha onde eu vou cadastrar o meu novo orçamento, no caso que isso aqui é um cadastro de orçamentos, ou de tarefas para um orçamento. O ideal seria um cadastro de tarefas, mas enfim. Essa é a próxima linha. E é a partir disso que eu vou começar a cadastrar as minhas... basicamente identificar qual que é a próxima linha de cadastro e começar a colocar os meus dados aqui. E eu vou usar a operação copiar e colar, que é o jeito mais fácil de fazer isso acontecer. Com isso em mãos, quais são os requisitos para eu começar a fazer essa gravação? E é preciso disciplina, porque se você errar, você precisa voltar tudo. Ou você vai ter que precisar aprender VBA para saber o que apagar. Então,
Vou fazer com um cadastro pequeno de 6 campos, dos quais eu vou basicamente copiar só 5, porque um deles é fórmula, certo? Mas se você for gravar isso para cadastros maiores, tenha disciplina para conseguir gravar isso de uma vez, porque se você acertar, você não vai precisar saber nada de macros, a não ser essa funcionalidade, esse truque do gravador de macros para conseguir fazer um cadastro, basicamente um formulário de cadastro, sem precisar digitar uma linha de VBA. Então vamos lá. O que eu preciso saber então, antes de continuar? Como isso aqui é uma coluna de fórmulas, eu não vou puxar esse dado lá da formulário, certo? Dessa planilha. Eu vou basicamente autocompletar. E o jeito mais fácil de autocompletar, pelo menos aqui, você poderia vir aqui e fazer isto, né? Um autocompletar, certo? Mas para facilitar a vida, existe um atalho chamado Ctrl D, não sei qual que é o nome dele, mas a combinação da tecla Ctrl mais D, ele basicamente auto-preenche tudo que tem em cima e joga para a célula de baixo. Ele fez aqui a fórmula, a de cima está E14 vezes o valor hora, a de baixo ficou E15. Tanto é que se eu digitar um valor hora aqui, ele já está calculando. Tudo isso, vou apagar de novo, Ctrl D, e ele fez o autocompletar. É isso que eu vou usar para autocompletar essa coluna aqui, já que eu não preciso tirar o valor de lá. Muito bem. Fica como opção também, se você quiser, em algum momento, olha, eu não quero guardar a fórmula, eu quero guardar o valor do subtotal do jeito que estava o valor hora naquele momento, basta você copiar e colar e vai fazer exatamente o que você está pedindo para ele. E se você estiver pronto, vamos começar com a saga. Pré-requisitos. Primeiro, repouse o mouse em algum lugar que não seja a primeira célula lá em cima, nessa planilha de orçamento. Isso para começar. E no formulário, deixe selecionada a primeira célula lá em cima, A1, basicamente, antes de começar a gravação de macros. E agora começa a saga. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou começar a gravação da macro copiando os dados aqui da planilha de formulário, um a um, certo? Eu vou copiar um e vou jogar lá. Mas quando eu vier para a planilha de orçamento, eu vou precisar vir aqui e mudar o uso de referências, que vai estar por padrão em absoluto para relativo. Por quê? Porque, lembrem-se, eu estou sempre procurando a próxima célula. Se eu gravar com referência absoluta, ele vai gravar a coordenada exata da célula. Nesse caso, C15, por exemplo. E quando eu executar de novo, ele vai sempre gravar na C15. Se eu usar referência relativa, ele vai dizer, olha, onde eu estiver mais um, não importa. Então eu vou ter que ficar mudando de referência relativa para referência absoluta enquanto eu estiver no formulário de cadastro ou na planilha de dados onde eles vão ser gravados. É um truque, um macete bem, digamos, vamos chamar ele de sujo, né? Ou meio trapaça, mas é ele que vai possibilitar a gente conseguir gravar uma macro que vai fazer esse cadastro. Então vamos lá. Respirem fundo, porque agora não podemos errar. Célula 1, formulário, qualquer célula que não seja A1, na planilha de orçamento, vamos começar. Com as referências relativas desativadas, que eu vou mudar durante o cadastro, vamos começar a gravação. É 3, é 2, é 1. Opa, calma, faltou só mais uma coisa. Os dados, eu preciso gravar dados, porque senão ele vai gravar basicamente nada, só vai gravar o ID, porque só está um ID preenchido aí. Então vamos colocar alguns dados de exemplo aqui antes de começar. Eu vou dizer aqui que é para ficar bem destacado, minha nova tarefa, certo? Vou lá na célula da descrição, também vai ficar destacado, eu vou dizer que é uma descrição qualquer, tanto faz. Aqui no campo de incluir eu vou dizer que sim, e esforço em horas, sei lá, trabalhei 40 horas essa semana. Não, trabalhei no sábado também, então são 48 horas, 8 horas por dia. Se trabalhar mais ainda, pode colocar mais, fica à vontade. E agora sim a gente pode começar a gravação da macro. Muito bem, prestando atenção porque a partir de agora, tudo que você fizer vai ser gravado. Se você fizer algum engano, esse engano vai ser repetido, então você ou vai precisar saber como apagar, ou vai precisar começar a gravação do zero. E preste atenção nos passos, porque só fazendo assim e brincando com aquele jogo de referências absolutas e relativas que eu comentei e mostrei como é que funciona, é que esse cadastro vai se tornar possível só com um gravador de macros. Ok? Respirem. 3,
2, 1, começa. Vou lá no gravar macro. Vou dar um nome para essa macro, que no caso vai ser, sei lá, gravar dados ou cadastrar. Cadastrar, orçamento, cadastrar, certo? Não precisa ser muito mais detalhado, é somente o nome da macro que a gente vai usar. E vou clicar em OK e pronto. A partir de agora, a brincadeira começa. Tudo que você fizer vai ser gravado. Então, eu vou começar pegando aquela célula de ID, que é a primeira célula que eu preciso cadastrar, e vou dar um Ctrl C. Básico. Não precisa ir muito longe. Lembrando, eu estou com as referências absolutas, não as relativas ativadas. Venho para a planilha de orçamento e é aqui que começa o truque. Antes de fazer qualquer operação aqui, eu preciso voltar e ativar as referências relativas. Por quê? Porque referências absolutas gravam o endereço correto da célula, enquanto na hora de gravar eu quero o próximo mais um. Exatamente, o próximo que estiver preenchido mais um, que é aquela linha que está vazia, que é onde os dados vão viver depois que esse cadastro acabar. Então, enquanto eu estiver na planilha de orçamento, eu vou usar referências relativas, enquanto eu estiver na planilha de formulário, eu vou usar absoluta. Vou ativar então enquanto eu estiver aqui. Ainda está gravando, não preciso parar a gravação para mudar isso. Então eu vou usar referências relativas enquanto eu estiver aqui. E agora entram os atalhos. Ctrl Home, fui lá para a primeira célula, para a primeira coluna. Ctrl para baixo, eu fui lá para a última linha ocupada, mais um seta para baixo e é aqui que o cadastro vai começar. Como essa célula tem fórmulas e para ser seguro em relação ao que a gente está copiando, eu vou lá em página inicial e vou colar somente valores, que é essa opção que está aqui. Ou seja, eu vou ignorar a fórmula, só vou pegar o valor que está naquela célula e vou colocar aqui. E se tudo der certo, veio 14. E como estou vendo aqui na barra de fórmulas, é exatamente isso que eu queria que viesse. Antes de sair dessa planilha, eu vou clicar para a direita, que é onde vai o dado da próxima célula. Pum. Não faço mais nada. Volto para a planilha de formulário. E antes de fazer qualquer coisa, eu preciso voltar lá na aba Desenvolvedor e desativar as referências relativas. Por quê? Aqui nessa planilha eu preciso saber exatamente de onde eu estou tirando o dado. Desativei as referências relativas. Vim aqui agora no campo de tarefa, que vai na coluna de tarefa. Ctrl C. Vou lá na planilha de orçamento. Ativo as referências relativas. Mais uma vez, eu vou colar somente valores para não arriscar. Só tem valor nessa célula, mas só para não arriscar, vou colar só valores. E mais uma vez, com as referências relativas ativadas, eu vou para a direita, uma vez só. Volto para a planilha de formulário, desativo as referências e repito todo esse processo. Agora para a coluna de qualquer. Ctrl C, volto para o orçamento, vou colar só os valores. Volto para referências relativas. Mais uma para a direita. Vou lá em formulário mais uma vez. Desativo as referências relativas. Vou no campo de incluir. Copio. Orçamento. Referências relativas. Colo como valor. Garanto que tem referências relativas. Vou para o campo da direita. Volto para a planilha de formulário. Desativo as referências relativas. Vou no campo de esforço de horas. Volto para a planilha de orçamento. Referências relativas. Colo somente como valores. O último campo você poderia copiar e colar. Do mesmo jeito que eu acabei de fazer, mostrando para vocês. Eu estou usando referências relativas? Estou. Porém, como é o campo de fórmula, e eu quero, no meu caso, usar fórmula, você pode não querer, aí você repete o processo, eu vou clicar com o campo para a direita e eu vou digitar o atalho Ctrl D. A fórmula vai se autocompletar. Volto para a planilha de formulário. Tá gravando ainda, hein? Eu vou usar referências relativas e vou desativar. Eu vou clicar aqui no campo de ID e vou parar a gravação. Antes de executar de novo, vamos só ver como é que ficou a macro que a gente acabou de gravar. Tá aqui. Eu vou, por enquanto, fechar a janela de verificação imediata. Tá vendo que ele aceitou aquela mudança de configuração que eu fiz no começo? Ou seja, enquanto eu estava com referência absoluta, ele coletou o endereço da célula.
Quando eu mudei para referência relativa, ele passou a usar essa operação chamada offset, que é, olha, pega a próxima, pega a próxima, pega a próxima. Ele parou de usar o endereço absoluto da célula e começou a fazer a navegação a partir de onde eu estava. Se tudo isso der certo, vamos lá na planilha agora. O próximo item deveria ser o 15 e ó, eu cadastrei esse item que estava aqui na nossa planilha, que estão os dados aqui. Eu vou apagar tudo e vou cadastrar uma nova. A tarefa eu vou te chamar de testes. E para ser esperançoso, eu vou no agora vai dar certo. Incluir, eu vou dizer que sim. Não está gravando macro, não está fazendo nada. Esforço em horas, eu quero somente 8 horas. E calculou. Clicar aqui no cadastrar não vai fazer absolutamente nada, porque eu preciso associar essa forma, essa autoforma que está aqui. É uma forma, a autoforma é a funcionalidade. Eu vou clicar com o botão direito e vou dar atribuir macro. E eu vou, obviamente, associar a macro que eu gravei de cadastrar. Vou clicar em OK, vou clicar fora, e vocês podem ver que até o ícone mudou da forma, porque a partir do momento que eu clicar nela, a macro vai ser executada. Com os dados que estão aqui. Atenção, mas acho que vale a pena. Vou clicar agora no botão cadastrar, conferindo mais uma vez que a planilha de orçamento, o último item é o 14. Eu vou vir aqui no formulário, vou clicar em cadastrar. Ele já passou por número 16, significa que alguma coisa aconteceu. Eu vou lá na planilha de orçamento e... Testes, agora vai dar certo. Selecionado sim, com esforço de horas 8. Vamos cadastrar um outro? Eu vou dizer agora que não. Eu vou mudar o texto para... Será que vai dar certo? E o número de horas eu vou dizer que é 1. Eu vou clicar em cadastrar de novo. Ele fez toda aquela tremelique, digamos assim, porque ele precisou mudar de planilhas, afinal, eu só estou usando o gravador de macros e eu só for na planilha de orçamento. Cadastrou mais o item com os dados que eu esperava que ele estivesse cadastrado. Por fim, a gente está quase nos 40 minutos de vídeo, ou já passou já. O que eu vou fazer é basicamente gravar uma macro de limpeza. A macro de limpeza, ela vai pegar esses caras aqui e tirar o que tiver de dado para que eu possa seguir com um novo cadastro. Então eu vou clicar com o botão direito para selecionar essa autoforma. Eu vou fazer uma cópia dela aqui para ficar igual. Não vou prestar muita atenção em alinhamento, eu só vou tirar a atribuição da macro para ele não executar a macro toda vez que eu clicar nela, certo? Vou mudar o texto dela para limpar. E aqui eu não preciso me preocupar com referências relativas absolutas. Basta que eu esteja na planilha, certo? De formulário. E eu vou gravar uma outra macro chamada limpar. Ok. O limpar vai fazer o quê? Limpar tarefa, limpar descrição, limpar incluir, limpar esforço horas, porque o restante são fórmulas, certo? E o limpar vai sempre voltar e focar no ID. Parei a gravação. Agora eu vou associar, eu nem vou testar, eu vou associar esse botão de limpar à minha macro de limpar. Ok. Vou lá na tarefa e vou digitar uma tarefa de codificação. Já não está mais gravando, já finalizei a gravação. A descrição, vou chamar de muito código. Incluir, eu vou dizer que sim. Aqui eu vou dizer que eu já vi 80 horas, 2 semanas de trabalho. Eu vou clicar em cadastrar. Funcionou do jeito que eu esperava, já está cadastrando. E agora eu vou no limpar. Limpou os dados que eu preciso. Se você quiser depois começar a trabalhar com macros, dá para colocar o cadastrar e a limpeza como funcionalidades que são chamadas uma atrás da outra. Ok? Eu acredito que atingimos o objetivo. E, uma vez mais, esse é o jeito mais fácil de se fazer se você não conhece VBA. A gente aproveita as funcionalidades do que a planilha oferece, principalmente para validação, e está cadastrando, está limpando, está fazendo basicamente o que muitas pessoas querem que aconteça, sem que eu tenha o ônus de saber uma linha de VBA para isso acontecer. É claro, se você quiser evoluir além disso, aí vai precisar
ter um pouco mais de expertise do que o VBA é capaz de fazer, entender o que as linhas estão fazendo. Vamos voltar e ver qual foi o resultado. A macro de limpeza está basicamente fazendo uma limpeza na planilha de formulário. E a de cadastro está fazendo aquela mágica de selecionar as planilhas e fazer a cópia dos dados do jeito que ela tem que fazer. Acredito que depois de muitos testes e muita pesquisa que eu fiz tentativa pra caramba para chegar nesse resultado, você consegue um resultado bem decente para começar a automatizar algumas das tarefas das suas planilhas, principalmente no que tem de cadastro, e começar a evoluir a partir daí, a entender o que o VBA pode te oferecer e, quem sabe, melhorar isso a partir de um ponto em que você consegue criar, quem sabe, um cadastro do zero, sem precisar usar mais o gravador. E é o que eu vou tentar mostrar na próxima série de vídeos, que, como eu disse, esse daqui é o jeito fácil de ser feito, e a próxima série eu vou dividir mais ou menos uns 3 vídeos para não ficar muito maçante, mas esse aqui não tinha realmente como separar em vários vídeos, tinha que ser feito de uma vez só, porque envolvia um processo grande de gravação de macros. E paciência, você vai errar a primeira vez, eu errei várias vezes até conseguir completar, eu já tô quase automático aqui quando eu tava fazendo a brincadeira para vocês, mas fique ligado para saber como é que, se você tem um pouco de entendimento de VBA, como é que isso pode ser feito de uma maneira, digamos, um pouco mais elegante e extensível, que vai ficar fácil de você mudar, fácil de você incluir o campo, que, por exemplo, você quer incluir mais um campo aqui, você vai precisar regravar tudo. Não vai ser preciso, digamos, do jeito certo. É isso. Ficou um pouco longo, mas ficou do jeito que eu queria. Espero que vocês façam um bom proveito. Espero que isso sirva para uma introdução ao mundo de gravação de macros e do VBA para todos vocês que estão assistindo esse vídeo e para você que se interessa muito por VBA. Muito obrigado por assistir. Tá gostando do conteúdo? Se inscreve no canal. Vou começar a fazer algumas lives a respeito de alguns assuntos, tanto de Excel básico quanto de VBA. Curte o vídeo para dar um apoio e a gente se vê no próximo vídeo.